Senhor presidente, senhoras e senhores senadores da República. Dia feliz hoje no Senado da República. Muito feliz. Assuntos bons, o presidente fazendo o seu relato, dando um exemplo de austeridade, de responsabilidade, de seriedade do serviço público. Tudo é dele. O presidente que encerra os trabalhos, eu diria, com chave de ouro. Tudo é dele. Portanto, eu quero parabenizar o senador Renan pela sua luta, pelo seu trabalho e pela prestação de contas que fez hoje ao Senado da República. Parabenizar também o senador Randolfo pela grande sessão que ele proporcionou a essa casa hoje, resgatando a história legítima do Brasil, dando de volta o mandato do presidente João Goulart, que fora tirado de uma forma estranha, de uma forma indevida e de uma forma antidemocrática. E o senador Randolfo, ele conseguiu, com o seu projeto de lei, resgatar esse mandato, entregar à família de uma forma simbólica esse mandato e, consequentemente, dizer ao Brasil todo e a esta casa de que a democracia não está à venda, de que a cidadania não está à venda, de que as instituições estão fortes e que elas vão fazer valer a vontade do povo brasileiro. Parabenizo o senador Randolfo por esse trabalho, por essa luta. Também subscrevi o seu projeto à época e quero dizer que foi um ato para mostrar ao Brasil que as coisas mudaram, que os tempos mudaram e de que, na verdade, a democracia está aí para valer. A democracia está aí para, na verdade, dar ao cidadão as suas condições necessárias para viver num país moderno. A mensagem triste do dia, eu poderia dizer que foi o passamento do senador João do Tocantins, João Ribeiro, que lastimavelmente hoje faleceu em São Paulo, mas que esse homem prestou um grande serviço à nação brasileira. Lembro-me quando eu era assessor parlamentar do DENIT, aqui em Brasília, e as indicações do senador João Ribeiro, quando ele lá estava, ia àquele departamento de estradas de rodagem, de infraestrutura, para pedir as coisas, reivindicar as coisas para o seu estado. Era um homem dotado realmente de um espírito republicano e representava com muita dignidade o povo do seu estado, o povo do Tocantins. Lastimavelmente, na tarde de hoje, nós já não temos o senador no nosso meio, mas fica os seus exemplos, fica a sua luta, fica o seu trabalho, fica os seus sonhos e fica também as suas utopias para todos nós pensarmos, reverenciarmos e, consequentemente, seguir como exemplo para essa nação. Mas o assunto, senhor presidente, que eu quero tratar agora na tribuna do Senado da República, na verdade, não são esses que aqui relatei. Apenas eu fiz uma retrospectiva do trabalho de hoje, porque foi um dia fértil, um dia produtivo, um dia muito rico para este país que se encaminha para uma grande democracia. Mas o que eu quero falar hoje é também sobre uma instituição democrática, uma instituição que, na verdade, ajudou o Brasil desde o período colonial, uma instituição que, verdadeiramente, ela tem sido a salvaguarda das democracias, das repúblicas, dos homens livres, dos homens de bons costumes, dos homens que verdadeiramente querem e constroem um mundo melhor. Quero falar, na noite de hoje, a meus irmãos da maçonaria universal. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, ao longo dos séculos, os membros da maçonaria têm oferecido a inúmeros povos do mundo o exemplo de dedicação, zelo às melhores causas do mundo. A independência do Brasil, por exemplo, contou com a contribuição de lojas maçônicas, cujos membros pugnavam, no início do século XIX, pela liberdade e pela autonomia dos nossos concidadãos do passado. O simbólico dia do fico de Dom Pedro, futuro imperador do Brasil, ocorrido no dia 9 de janeiro de 1822, resultou de importantes debates entre os maçons do Rio de Janeiro, nossa legítima e bela capital do Império. A maçonaria foi também decisiva para que Dom Pedro, após a independência, no dia 7 de setembro de 1822, viesse a se tornar imperador, em 12 de outubro daquele ano. Dom Pedro I foi também proclamado grão-mestre da maçonaria, motivo de imensa honra para todos nós maçons. Senhor presidente,
senhores e senhoras senadores, a maçonaria brasileira, sempre atenta ao sentido profundo dos ventos de mudanças, soube entender a importância da transição da forma monárquica de governo para o republicanismo, já no final do século XIX. Proclamada a República de Marechal Deodoro da Fonseca, o Brasil seria, a partir de então, governado por nada menos que 8 presidentes maçons na Primeira República e de um total de 12 mandatários que sucederam ao longo desse período. A história do Brasil também registra que Rui Barbosa, Benjamin Constant e tantos outros membros da República eram integrantes também da maçonaria. Todos eles organizados dentro da República para trazer a tranquilidade aos governos que estavam instalados. Portanto, eu poderia dizer também que o grão-mestre Quintino Bocaiúva era também um dos membros importantes, tanto do governo como da maçonaria. Do mesmo modo, destacados maçons deixaram a marca de sua presença em movimentos libertários do Brasil Colônia, como a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, no final do século XVIII. Sob o ideal da liberdade, tão bem simbolizado na máxima Libertas Quaeratame, que guiava o movimento das Minas Gerais, reuniu-se importantes personalidades da maçonaria, como Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa e Alvarenga Peixoto, dentre outros também. No campo da cultura e das artes, ainda no período do Brasil Colônia, destacou-se como maçom de grau 18 o ilustre Francisco Antônio Lisboa, mais conhecido como Aleijadinho, escultor de obras sacras de reconhecimento internacional e mundial. Em suas fabulosas esculturas, os 3 anjos dispostos em triângulo configuraram a homenagem do artista ao triângulo maçônico. Senhoras e senhores senadores da República, inúmeras foram as circunstâncias políticas e sociais de protagonismo da maçonaria nas terras brasileiras, destacando-se, entre tantas, o papel exercido pelos maçons no fim da escravidão, a verdadeira nódoa de sofrimento e iniquidade da nossa história brasileira. Desde a descoberta da América, o modo de produção escravagista predominou no nosso continente e no Brasil, os ricos engenhos com os seus senhores que dominavam a economia nacional, refutavam com veemência a liberdade dos escravos, cujos corpos faziam ver, às vezes, na estreita visão dos poderosos, de máquinas a serviço da produção agrícola, em triste contraste com as verdadeiras máquinas da Revolução Industrial trazidas da Inglaterra. Graças à força persuasiva de intelectuais e ativistas maçons da envergadura do Visconde do Rio Branco, de José do Patrocínio, de Joaquim Nabuco, de Eusébio de Queiroz, de Quintino Bocaiúva, de Rui Barbosa, de Cristiano Ottoni e do poeta Castro Alves, o Brasil pôde, finalmente, se livrar do karma histórico da escravidão, cujas funestas consequências se fazem sentir até o presente em nossa sociedade, materialmente rica e ainda desigualmente constituída, sem oportunidades. Senhoras e senhores senadores, o valor e a importância da maçonaria tem se revelado, não apenas no Brasil, mas em outras terras e em outros tempos também. Na Revolução Francesa, em 14 de julho de 1789, e pouco antes, na independência dos Estados Unidos, em 4 de julho de 1776, a maçonaria atuou decisivamente para veicular na história da humanidade os mais elevados desígnios humanos. A promoção à liberdade política, da igualdade e da fraternidade entre todos os filhos de Deus, o direito inalienável dos povos à gestão do seu próprio destino e de seus próprios negócios. Ao ser humano espantado por sua vida em sociedade, ao caminhante boquiaberto em sua trôpega caminhada por entre o mobiliário do mundo, as mais profundas e radicais perguntas se impõem desde que o mundo é mundo. Nosso espanto aristotélico em nada difere do espanto dos que nos antecederam, ou do espanto que haverá de assaltar a alma dos que ainda não foram concebidos. Na tentativa de buscar respostas aos tantos mistérios da vida no plano material e de imprimir sentido aos nossos destinos pessoais e coletivos, a maçonaria tem atuado, dia após dia, ano após ano, século após século, na vida das pessoas que habitam o planeta. Trata-se, em verdade, de uma associação semi-secreta, presente em todo o mundo e que mantém
como norte magnético os elevados princípios da fraternidade e da filantropia. É isso que nos mantém coesos. Entre os maçons, a moral e a fraternidade e a retidão se fazem representar por 3 objetivos: o livro sagrado, o compasso e o esquadro. Por outro lado, a crença em um ser supremo faz da maçonaria uma entidade supra-religiosa e aberta a integrantes de diversas comunidades espirituais e teístas, como judeus ou muçulmanos, budistas ou cristãos. No presente, tanto no Brasil quanto nos demais países do mundo, os descaminhos da política resultam na diminuição gradual da participação da maçonaria nas instâncias de poder. Os maçons, certo de sua impermanência e também da relevância do seu papel na breve caminhada do indivíduo pelo mundo das coisas, têm se concentrado na tarefa da filantropia, da caridade e do auxílio desinteressado ao próximo. Aos tantos que sofrem a aberração dos desmandos e da opressão em sociedades em que a democracia e as liberdades públicas, claudicantes e incertas, ainda não deitaram raízes. O bom maçom reitera a velha lição do matemático Pitágoras, que há muito afirmou, aspas, anima-te por teres de suportar as injustiças. A verdadeira desgraça consiste em cometê-las. Fecha aspas. Senhoras e senhores senadores da República, em algum mês incerto do ano de 2313, repito, em algum mês incerto do ano de 2313, certo parlamentar brasileiro, tão estupefato quanto nós, ante o fenômeno do universo, haverá de reiterar em algum espaço público de representação coletiva os valores atemporais da maçonaria. Daqui a 1000 anos, teremos gente aqui falando desta maçonaria. Entre os anos 2013 a 2313, sucessivas gerações de mulheres e de homens terão palmilhado o mesmo mundo por onde caminhamos, e todas as nossas pegadas, como que marcas sobre a cálida areia da praia, terão sido desfeitas por ondas e chuvas em eterna alternância. Entre os cidadãos do passado longínquo e os cidadãos do futuro distante, tão iguais em seu júbilo e em suas múltiplas aporias, cumpre a nós, neste fugaz instante, render homenagem à maçonaria, na certeza de que o Deus arquiteto, o Deus matemático, o Deus lógico, o Deus exato, que imprimiu ordem e previsibilidade ao universo, o indecifrável Deus engenheiro, manifesto e oculto em todas as línguas humanas, sempre haverá de contar com o maçom, seu humilde operário, o maçom que com humildade e amor manipula o compasso, o esquadro na edificação do próprio mundo, nosso grande templo sagrado. Instrumentalizado pela própria divindade, o maçom operário labora, no plano material, pelos melhores desígnios do Deus poeta, do Deus artista, do Deus filósofo, do Deus literato, a máxima difusão do amor, da concórdia, do desapego, da felicidade, do respeito, do humanismo e da fraternidade entre os seres humanos e entre os povos da sociedade. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a maçonaria brasileira tem prestado um grande serviço à sociedade. Quieto, calado, no segredo, dando com a mão e escondendo a outra, porque não nos interessa a nenhuma dessa instituição aparecer fazendo benemerência. Interessa que a sociedade seja mais assistida, que os pobres, os famintos, os miseráveis tenham também o seu lugar no espaço e que se possa fazer uma melhor divisão das riquezas que se produzem nos países. A maçonaria, ao longo de 3 séculos, que é instituída, ela tem feito e tem mostrado o seu trabalho aonde ela está. Não a maçonaria como instituição, mas os maçons que estão nas instituições levando o seu apreço, o seu carinho e a sua humanização. Eu tenho certeza que a maçonaria brasileira e também a maçonaria mato-grossense, que parte dela eu represento, posso dizer que tem feito seu papel. Ai dos governantes, se não fosse a maçonaria e as religiões. Elas, sem querer nada em troca, tira as pessoas das calçadas, da sarjeta, da lama, da miséria,
da insubordinação. Tira essas pessoas da indiferença social. Tira essas pessoas da vala comum da miséria e faz a inclusão dessas pessoas no processo social. O governo sozinho não dá conta de resolver o problema social. E está provado isso aí. Essas instituições, os centros espírita, as igrejas evangélicas e a maçonaria é que faz com que isso possa acontecer. Dando a sua mão, a sua colaboração e fazendo com que o elemento se sinta importante na sociedade. É este povo que eu estou aqui a falar no dia de hoje, já no encerrar dos trabalhos deste Congresso Nacional, desse Senado da República. Quando num dia feliz como hoje, tantas coisas boas aconteceram. Eu fico feliz de poder encerrar o meu pronunciamento da noite de hoje, falando sobre essa nobre, histórica e importante associação de homens livres e de bons costumes que é a maçonaria. Tem crescido muito no Brasil e no mundo. No Brasil, principalmente, o rito do Real Arco tem crescido muito, porque as pessoas entendem a sua simplicidade, mas entendem a sua efetividade de princípios. Não só este rito, mas todos. O rito admoramita, o rito escocês antigo e aceito, o rito brasileiro, que é o rito nacionalista nosso, todos eles têm crescido. O rito Schroeder, que também é o rito dos viajantes, todos esses ritos têm crescido no trabalho da humildade, da tranquilidade, de pessoas que nascem para servir, nas pessoas que vivem porque sabem servir os outros. Portanto, nós e os maçons do Brasil, como um todo e do mundo, são pessoas que verdadeiramente se colocam à disposição, renuncia às suas vontades pessoais para ver a vontade da coletividade sendo seguida, sendo melhorada e que se possa distribuir mais oportunidade. Senhor presidente, quero aqui parabenizar todos os maçons de Mato Grosso, principalmente, os maçons do Brasil, que têm feito essa grande criação, essa grande pirâmide de aspirações para aqueles que acreditam nas instituições. Quero dizer que nós agradecemos porque eles têm feito o máximo pela sociedade brasileira. E quero dizer a esses irmãos nossos, que onde estão, continuem fazendo o seu trabalho e que Deus, o supremo arquiteto do universo, possa dar a todos eles uma vida feliz, possa dar um Natal feliz a todas essas pessoas e que possa dar um ano novo muito mais feliz ainda. A todos os dirigentes maçônicos do Brasil, aos dirigentes maçônicos de Mato Grosso, das 3 potências maçônicas e a todos os veneráveis mestres das grandes lojas, ou das lojas do estado de Mato Grosso e do Brasil, eu quero aqui deixar a minha solidariedade, na certeza de que todos eles estão cumprindo a Constituição brasileira, do que diz o artigo 5º da Constituição, dos direitos fundamentais do cidadão, no artigo 6º e no artigo 4º, onde se vê os direitos fundamentais, não os direitos coletivos e também os direitos sociais das pessoas que vivem nesse país. Senhor presidente, estou muito feliz por terminar o meu pronunciamento falando dessa instituição que eu preservo e que nela estou ajudando a construir há 39 anos. E que eu tenho certeza que ela virá milênios. No ano 2013, daqui a 1000 anos, nós veremos mais ainda o que ela fez de concreto para redimir, para melhorar, para humanizar a sociedade que aí está. Senhor presidente, muito obrigado por ter me ouvido nessa noite agora, já praticamente 9 horas da noite, mas eu não poderia deixar de trazer a mensagem aos homens livres e de bons costumes que fazem a maçonaria do Brasil e principalmente a de Mato Grosso. Muito obrigado, senhor presidente. Oswaldo Sobrinho, meus cumprimentos, minha solidariedade a toda